O elenco do Bahia para o ano de 2025, um pequeno giro ali pela janela e também bora falar sobre a projeção do time titular para esse restante de temporada. O Bahia, cara, sou fã do Bahia, ainda mais com o Rogério Ceni lá, que eu sou fãzaço. Rodrigão, tamo junto, mais um vídeo aqui com a gente. O Rodrigo, que é analista de desempenho da empresa RTV Scout. Vai ser legal falar sobre o Bahia, muita coisa interessante, né, cara? Tem muita coisa pra gente falar, Edgar, muito obrigado pela oportunidade. Vamos embora trocar uma ideia aí sobre o Bahia pra temporada. Vamos embora, o prazer é todo meu. Começar já sobre o elenco. Os goleiros do Bahia pro ano de 2025. Tem o Marcos Felipe, o Ronaldo. O Ronaldo tem o destaque dele, né? O Ronaldo é um goleiro que chega do Atlético Goianiense agora, né? Fez uma temporada bem legal, mesmo sendo rebaixado. Ele se destacou por ter sido o goleiro que mais pegou pênalti na competição. Caramba, foram 3 pênaltis defendidos. Legal, bem citado aqui. E também tem o Danilo Fernandes ali no gol. Essas são as opções do Bahia nos goleiros. E a gente já vai agora direto para os defensores do Bahia, começar falando sobre os zagueiros, pode ser? Com certeza. Estamos de acordo? Os zagueiros do Bahia para o ano de 2025. Bora lá. O Bahia tem o Santiago Ramos Mingo, jovem de 23 anos no Bahia. Um zagueiro interessante, né, que chega agora com potencial até para ser lateral esquerdo. É um jogador que me agrada bastante pela capacidade de construir. Legal. Tem passes progressivos, né, consegue esconder a intenção, né, que é quando ele finge que vai jogar para um lado e vira o pé para jogar para o outro. Bacana. Um cara que realmente chama atenção por isso. Na fase defensiva me agrada muito a capacidade de leituras de indicativo de pressão, que é um termo que a gente usa muito na análise de desempenho, que é quando o jogador tem que pressionar a bola. Quando ele tem que tentar colocar o pé na bola, quando ele tem que encurtar as distâncias, e me chama muito a atenção a capacidade que ele tem para ler esses momentos. Show demais. Além dele tem o Gabriel Xavier na zaga do Bahia, um jogador que eu gosto também, viu, cara? É um jogador que vem sendo utilizado até na lateral, depois a gente fala sobre isso verdade. melhor. E foi o líder em interceptações do Campeonato Brasileiro passado, né? Foram 52 interceptações, Caramba. Desculpa, 58. Olha, coisa, Quem hein? ficou com 52 foi o Luciano Juba, que a gente já vai falar sobre Boa. ele. Mas o Bahia conseguindo ter jogadores aí no topo das interceptações do campeonato. O Gabriel também, só para complementar, ele se destacou nos cortes. Sempre com uma boa leitura de jogo, foi um cara que conseguiu impedir o ataque dos adversários através dos cortes. E é jovem também, é um cara promissor demais aí que o Bahia tem no elenco. Tem também o Canu, zagueiro de 28 anos. O David, ou Davi, cara, tem até dúvida se é David, eu acho que é David, né? Eu acho que é David. É o David Duarte. Esses são os zagueiros do Bahia. E bora agora para as laterais. Vou começar falando sobre os laterais direitos do Bahia. Tem o Gilberto, que é um jogador também interessante, jogador um pouco mais experiente. É um jogador que teve passagem por alguns times lá no Rio de Janeiro. Um jogador que, em alguns momentos nesse ano, está jogando até como volante ali, caindo um pouco pela volância, mas é lateral e um jogador bem interessante. Além dele, o Santiago Arias, também um cara muito conhecido, experiente. Também bem interessante, um jogador que chegou no ano passado no Bahia, e já veio demonstrando bastante condições aí de ser titular. Colombiano, Santiago Arias. E o André Dominique, que é um jogador também que está ali na lateral direita do Bahia como opção. É o mais jovem, né? Um jogador interessante também, com potencial. Os laterais pelo lado esquerdo agora. Luciano Juba. O Luciano Juba foi um jogador que me chamou muito a atenção no ano passado, porque teve uma quantidade de passos progressivos muito alta, além de, como eu falei anteriormente, foi o terceiro jogador com mais interceptações da competição. Foram 52 interceptações, número bem interessante, bem alto. O Iago é outra opção também na posição. O jogador teve passagem pela Alemanha, chega aí como um jogador interessante, para ver se vai ser titular ou não. E para fechar a lateral esquerda, um mais jovem agora, que é o Caio Roque, tem 23 anos, também é uma opção do Bahia ali na lateral. Com a defesa pronta, bora falar sobre o meio-campo do Bahia. Simbora, os jogadores que o Rogério Ceni Mito tem à disposição. Volantes, começo falando do Caio Alexandre, muito conhecido Caio Alexandre, muito bom jogador na minha opinião, gosto bastante dele. Para mim, um dos principais jogadores do Bahia, desse elenco do Bahia, é um jogador que realmente tem uma capacidade impressionante de jogar com e sem a bola. Ali a primeira saída de bola é com ele, ele vai sempre estar se apresentando, um cara que constrói, um cara que está presente, tem números bem interessantes, tanto ofensivos quanto defensivos. É um cara que eu realmente vejo aí como um dos principais jogadores da temporada do Bahia. Foi o cara que teve mais passe certo no Campeonato Brasileiro do ano passado. Temos também o Eric, uma outra opção de volante. Sim, jogador que chegou agora do Atlético Paranaense, Exatamente. Um jogador que sempre foi muito querido pela torcida do Atlético Paranaense. Foi o segundo meia da competição do ano passado que mais venceu duelos aéreos e ao mesmo tempo foi o quinto meia com mais interceptações no Campeonato Brasileiro. Um cara que tem algumas características defensivas que podem agregar bastante esse elenco do Bahia. Show. Nicolas Acevedo, não é Azevedo não, é Acevedo, que ele não é brasileiro. Outra opção ali na posição pro Bahia. E o Rezende, para fechar ali os volantes desse time do Bahia.
Bora agora falar sobre o meio central. Tem o Jean Lucas, também que dispensa comentários, um cara conhecido, já um bom jogador na minha opinião, eu gosto. Jean Lucas é uma opção. Rodrigo Nestor, que é uma contratação que chega de São Paulo para o Bahia. Bom jogador Nestor, tem muita gente que questiona, mas eu gosto bastante do Nestor. É uma opção. O Iago Felipe, também, que é o meio-campista do Bahia, assim como o Léo Cittadini. Essas são as opções ali de meio central, eu diria. E agora a gente pode falar sobre os meio-campistas um pouco mais ofensivos também. Vamos embora. Que são o Cauli, joga muita bola. Muita bola. Gosto muito do Cauli. Ali, muito bom jogador. Muito bom jogador. Um que dispensa comentários também, pra fechar a meiuca, que é o Everton Ribeiro, cara. Isso daí é gênio. E uma coisa que eu recentemente estava pensando, assim, eu acho que o Everton Ribeiro tem tudo para ser um professor, digamos assim, pro Rodrigo Nestor. Né? Legal, tem hein? algumas características ali que podem ser semelhantes, que o Nestor pode aprender algumas coisas ali, principalmente movimentação sem a bola. É verdade, é bacana. Características parecidas, cara, em alguns momentos. Eu não tinha pensado. E agora falando sobre o ataque do Bahia, começo falando sobre o Eric Pulga, contratação do Bahia agora para a temporada. Interessante, né? O Eric Pulga, ele tem números bem legais na Série B do ano passado, ele foi o artilheiro da Série B do ano passado, né, com 13 gols. Ele foi o primeiro jogador que mais finalizou na competição, foram 98 finalizações, né, e é o terceiro jogador com mais dribles completos, né? Chega aí para a ponta esquerda do Bahia ali. É um jogador que vem sendo titular e eu acredito que vai ter um destaque bem interessante no ano. Bacana demais. Além dele tem o Kaique, jovem de 21 anos, o Ademir, que é um ponta também um pouco mais experiente. Com certeza, né? O Ademir que teve uma passagem pelo Atlético Mineiro que foi bem interessante, né? Uma figura que eu acredito que nesse ano vai ter um papel muito importante pelas extremidades. Além dele, o Lúcio Rodrigues, sou fã, cara. Esse joga bola, contratação espetacular do Bahia e é jovem, promissor. Gosto muito do Lúcio Rodrigues, assim como eu gosto muito do William José, que atacante, hein, cara? Bacana, né? É uma bela contratação do Bahia, uma bela aquisição. Né? O Bahia que, na minha opinião, reforçou muito bem o elenco, a gente vai falar sobre isso melhor daqui a pouco. E o William José é uma contratação que mostra essa ideia, né, de ter um elenco para o ano, né, um atacante que dispensa comentários, atacante que passou pela seleção brasileira, jogou na Europa. Eu acredito que vai agregar muito esse time do Bahia. E esse é o elenco que o mito Rogério Ceni tem à disposição. Agora uma arte aqui que vai mostrar as contratações, um balanço assim da janela do Bahia. E vai aparecer agora que tá aí, ó, olha a arte, que coisa mais linda. No Bahia, quem chegou foi o Eric, o David Martins, o Eric Pulga, o Nestor e o Michel Araújo chegaram de São Paulo, William José, Ronaldo, Kaique e o Zé Guilherme. São esses os jogadores que chegaram aí no Bahia. Alguns jogadores que chegaram para a base, né, como o David Martins e o Zé Guilherme, são figuras aí que são bem interessantes também, que podem pintar no profissional, quem sabe. Perfeito, exatamente. Saíram Cuesta, o Adriel, o Carlos de Pena, o Cicinho, o Tassiano, uma contratação do Santos interessante, o Rafael Ratão, saiu para o time do Japão, o Matheus Bahia, saiu do Bahia, que tristeza, hein? O Everaldo, que foi para o Flu, o Biel, que foi para Portugal, e tem o Marcos Vitor também, que saiu, foi para o Ceará. E uma nota, cara, para o elenco do Bahia agora para esse ano? Então, pensando em elenco, o Bahia é um time que me agrada. Eu acho que o Bahia soube se reforçar bem, né? Soube realmente compor elenco, né? Você tem um time titular interessante. Sim. E o seu elenco reserva também vai de encontro com o que o seu time pode oferecer. E tem um cara que eu gosto muito, que é o Rogério Ceni no comando, um cara que realmente tem ideias muito interessantes. Eu vou dar uma nota 3,5 para esse elenco do Bahia também. 3,5 do Bahia, vamos discordar por meio ponto, porque para mim é nota 4, cara. Cara, é um elenco do Bahia que eu gosto muito e são jogadores assim, o Bahia precisava contratar, o Bahia precisava de jogadores de peso assim para jogar uma Libertadores. E cara, o William José para mim é uma contratação de altíssimo nível. O Nestor também é um cara que era importante no São Paulo. Michel, vários jogadores, cara. Eu gostei bastante da janela do Bahia. Fechamos ali então no 3,75, tá bom? Fechado então, vamos embora. 3,75 de 5, hein, galera? Essa nota é de 5, não é de 10 não. Então elogiando aqui vai falar 3 de 10. Pô, vocês estão malucos, não? Não tem como. É de 5. E agora uma projeção do time titular do Bahia, que já começou a temporada, claro, mas bora falar o que podemos esperar do time titular e o que o Rogério Ceni vem utilizando também para esse time do Bahia. No gol já tem a primeira briga interessante, hein? Ronaldo ou Marcos Felipe? Marcos Felipe, para mim, é um bom goleiro, mas o Ronaldo, pelo visto, vai pegar essa vaga aí de titular no time do Bahia. Nas laterais, tem outra disputa interessante, cara. Porque o Gilberto, que para mim é o titular e vai jogar, ele disputa a posição com um zagueiro que vem sendo improvisado muitas vezes na lateral direita, que é um bom jogador também, Gabriel Xavier. Mas eu vejo o Gilberto um pouquinho à frente. Zaga agora. Aí não tem muito pra onde fugir, né? Imagino que seja Canu e o Mingo. Difícil fugir
dessa zaga, lógico, com o Gabriel Xavier também sendo uma opção, né? Porque, querendo ou não, um zagueiro de origem. Lateral esquerda, um cara que tá jogando muita bola. Pra mim, uma das grandes surpresas do Bahia nos últimos tempos, que é o Luciano Juba. Tá jogando muito na lateral esquerda. Bora agora começando a meiuca. Caio Alexandre e Jean Lucas, pode ser? Tem o Cauli como uma boa opção também, tem o Nestor, mas eu imagino que seja Caio Alexandre e o grande Jean Lucas. E agora o meio ofensivo não tem como fugir, né? Foi expulso agora na partida contra o Corinthians, mas é o cara do Bahia que se chama Everton Ribeiro, sou muito fã, cracaço de bola. O ataque, por exemplo, também tem disputa interessante. O Lúcio Rodrigues pra mim é o titular, mas disputa, claro, posição com o William José, que é um cara que chegou recentemente, né? Pra mim uma grande contratação, bom jogador. E nas pontas, o Pulga, Eric Pulga, joga muita bola. E pra fechar o Ademir. Pra mim esse é o time do Bahia. Que o Rogério Ceni vai ter disposição, o Rogério Ceni, treinador do Bahia. Vídeo fera, hein? Tamo junto, Rodrigão. Mais um aqui pra falar sobre os times da Série A. Você que quer acompanhar o trabalho do Rodrigo... Só acompanhar lá na RTV Scout. Aí, ó, RTV Scout, tá aqui o logo bonitão, essa pola aí maravilhosa que foi feita aqui pra esse projeto, pra todo o trabalho também que vocês fazem lá na RTV Scout, que é muito bacana. E lembrando, hein, galera, meu canal é oferecimento KTO No The Odds, minha parceira KTO. Você pode fazer sua aposta esportiva com muita responsa, tá, pessoal? E sempre se for maior de 18 anos, tá bom? O link tá no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por apoiar aqui no canal, por acompanhar e vamos pra cima. Obrigado também pra você que assistiu. Tamo junto demais, galera. E um abração. Fiquem com Deus. Valeu. O vídeo foi fera, hein, cara? Bahia agora vem com força aí. Vamos torcer pro Mito fazer um bom ano. Vambora, Libertadores, Bahia Vambora. vai chegar com tudo. Vamos torcer. É nóis.